gente esteve, eu e a Jaque, nós estivemos ausentes durante a semana passada, porque a gente estava na conferência de pastores lá, da ING, com o pastor Kelson. Foi muito legal. É aquilo, a gente foi para... Tudo certo. Caiu o quê? Tudo certo. Tudo certo. Essa pista vai tudo certo, gente. Desculpem. Então, e aí eu fui lá nessa conferência de pastores e foi incrível porque a gente esteve lá com pastores assim, extremamente experientes, né? Pastores de 30 e poucos anos de caminhada, 40 anos de caminhada no pastorado. Então a gente foi lá só para aprender mesmo, né? A gente foi lá para ouvir e aprender com eles. Eu e a Jaque sentávamos lá no banquinho e a gente ficava lá quietinho ouvindo. Ficava lá quietinho ouvindo e aprendendo com os meninos, né? Com os pastores de lá. O pastor Kelson também pregou, né? Foi um tempo bom para alinhar bastante coisa, planejar bastante coisa para 2026. Tem coisa boa vindo aí, né? Então a gente está meio cansadão, eu e a Jaque, e às vezes a gente aparenta um pouco, mas é por causa da correria da semana. Então perdoa a gente por às vezes a gente está com um semblante um pouco de cansado, mas não é desânimo, é só cansaço mesmo. Mas isso aí faz parte da caminhada cristã, faz parte daquilo que Deus vocacionou a gente. E é isso. Bom, eu queria conversar com vocês hoje sobre algo que Deus fala no meu coração há um bom tempo e de fato não está totalmente completo. Nenhum de nós está sobre esse tema que eu vou falar agora. Nenhum de nós está 100% completo nisso, mas Deus trabalha no nosso coração dia após dia até que venhamos a encontrar com Ele, e somente com Ele nós entenderemos a perfeição desse tema aqui, que é algo muito importante. Quero que você abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 5, versículo 23, versículo 24. Eu vou ler dois textos hoje, tá? Então, o primeiro é Mateus capítulo 5, versículo 23 e 24. A minha versão é a versão Filamente, então é a NVT, nova versão transformadora. Se você não tem essa Bíblia ainda, se você tem dificuldade de entender as Escrituras, gente, você fala assim, é muito difícil, as palavras são muito eruditas ou algo do tipo. O que é erudito? O que é erudito? Miriam? Errou. O que é erudito? Qual foi a frase que você disse? Eu falei que a Bíblia é muito erudita, as palavras são eruditas. Lexa. Hã? Lexa. Gente, Enem amanhã, pelo amor de Deus. Enem, vai. Vai. O que é erudito? Alguém fala? O que é erudito, Mateus? É velho, gente, coisa velha, antiga. Forma antiga. Palavras eruditas são palavras antigas, né? Então, a Filamente, ela veio justamente para poder facilitar a nossa leitura com base bíblica. Então, algumas palavras, elas são trocadas para palavras mais fáceis, para que você possa compreender. Então, para a gente, Marcelo, Samuca, eu, tá? Que fazendo sermão para a galera, pregamos, essa Bíblia é fenomenal, tá? Então, compre, vale a pena você gastar 115, 120 reais nessa Bíblia aqui. Você vai ver que Deus vai falar muito com você. Eu já estou estudando, eu tinha terminado de ler já a Bíblia esse ano, já estou começando de novo, tudo de novo, porque essa versão NVT, que chama nova versão transformadora do Filamente, cara, é sensacional. Eu acho que é a melhor Bíblia que eu já tive depois da Genebra. Claro, que a Genebra é reformada. Fica aí com entendedores entenderão. Mateus capítulo 5, versículo 23 diz assim: portanto, se você estiver, vai estar um pouco diferente da sua. Portanto, se você estiver apresentando sua oferta no altar e se lembrar de que alguém tem algo contra você, versículo 24, deixe sua oferta ali diante do altar. Vai e reconcilie-se com essa pessoa. Então volte e apresente a sua oferta. Agora Mateus capítulo 18, versículo 15. Olha lá comigo. Como é que é? Mateus capítulo 18, versículo 15. Um pouquinho mais para frente aí. Diz assim: se o seu irmão pecar contra você,
vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão de volta. Mas se ele não ouvir, leve consigo uma ou duas pessoas, para que, por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda acusação seja confirmada. Instruções em relação ao... Quem sabe dizer? Em relação ao perdão. Exatamente. Então o tema de hoje é a firme decisão do perdão. Eu lembro que uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada com Cristo sobre o perdão é que perdão não é necessário sentir para que aconteça. Eu não preciso sentir perdão. A mesma forma que eu não preciso sentir o Espírito Santo dentro de mim para que eu creia. Muitas vezes, tudo bem, o Espírito Santo, ele se manifesta a todo tempo e a gente sente, claro. Mas você sente o tempo todo, você abre a Bíblia e o negócio... e aí, nossa, o Espírito Santo falou comigo. Não, o que te faz caminhar é Cristo. É a firme convicção, perdão da mesma forma. Eu não preciso sentir, aconteceu aquela, eu estou sentindo que eu devo perdoar, eu estou sentindo que eu devo pedir perdão. Não, cabeção, você não precisa. Perdão é a firme decisão. E a gente vai aprender um pouco com esses 2 textos sobre perdão. Você já teve que perdoar muita gente? Esse ano, quantas pessoas você já teve que perdoar já? Perdeu a conta, né? E quantas vezes você teve que pedir perdão? Várias vezes, né? Você é a parte ofendida como a parte ofensora. Então você é as duas partes. Quantas vezes a gente teve que pedir perdão ou receber o perdão e falar, beleza, estamos juntos, beijo, segue. Então, várias vezes, não é? Pois bem, hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre isso, só que não envolve só as coisas que aconteceram esse ano. Envolve toda a sua vida, e Cristo nos ensina como caminhar nisso. Vamos lá. No capítulo 5, no versículo 23, ele diz assim: se você lembrar de que alguém tem algo contra você, vai e reconcilie-se. Uma ordenança. Então a primeira coisa que eu quero falar com você é quando nós ofendemos a alguém. A primeira coisa que a gente aprende é: reconheça a ferida, mesmo se você julga ter razão. Então a primeira coisa que você tem que fazer é inspecionar toda a sua vida, para ver, será que tem alguma coisa aqui que meu irmão gostou, ou que eu me senti ofendido, ou que eu ofendi alguém. Tem alguma coisa? Gente, eu falo para você, eu e a Jaque, a gente tem um feeling para ver quando o negócio está dando errado. Quantas vezes eu e a Jaque, a gente às vezes perceberam alguma coisa, não só aqui, mas em outros lugares também, a gente está conversando e aí uma resposta que dá, eu falo, opa, tem alguma coisa que está errada aqui. Alguém ficou ofendido, alguém não gostou. Vamos resolver isso. Vamos analisar essa situação. E vamos fazer o quê? Vamos reconhecer uma ferida que foi feita. Então o princípio do perdão, a primeira coisa é reconhecer. Parar de jogar para baixo do tapete. Porque está dizendo assim, no capítulo 5, versículo 23, se você lembra de alguém que tem algo para você, vai e caia fora. Está escrito isso? Não. Vai e reconcilie-se. Vai lá, chama a pessoa e fala, vamos conversar, irmão? Vamos resolver essa parada? Vamos conversar e vamos... Gente, sabe qual que é o princípio disso? O princípio disso é você ter um coração humilde. Você não precisa sentir que agora eu estou pronto. Nossa, quantas vezes já ouviu isso na mídia mesmo? Agora eu estou pronto para perdoar. Herege. No Antigo Testamento, agora eu estou pronto para perdoar. Deus mandava fogo do céu, consumia a pessoa. Quem é você para estar pronto para talvez perdoar um dia? Isso não existe. Certa vez eu falei uma vez essa frase para minha tia. Minha tia
tia era uma teóloga, é difícil ver teóloga, né, mulher, mas minha tia é uma teóloga de ponta, formada no seminário, inteligentíssima, assim, de Bíblia eu tenho que sentar e ouvir só, não tenho nem falar nada. E aí uma vez, eu sempre conversei muito com ela, uma vez cheguei para ela e falei, tia, não está dando para poder perdoar essa pessoa não. Aí ela me cortou e falou, quem é você para não perdoar? Eu falei, mas você nem sabe que a pessoa não importa. Se Cristo perdoou você, quem é você para não perdoar o irmão? Mas aquilo lá pegou eu de jeito. Eu falei, e é verdade? Quem sou eu para não liberar perdão para alguém, sendo que Cristo me perdoa, sendo o lixo que eu sou? Você, sendo essa pessoa pecadora, cheio de defeito, está enrolando para liberar perdão para o irmão. Você imagina se Jesus fosse fazer a mesma coisa? Olha, esse aqui, ele não vai perdoar ninguém na humanidade, porque é todo mundo totalmente corrompido, e ele sendo Deus, sem nenhum tipo de mácula, ele vem, morre por nós, nos perdoa, nos justifica, e você embaçando a vida inteira. Gente, deixa eu falar uma das coisas que mais acontecem, principalmente os mais velhos que estão aqui, prestem atenção ali bem aqui no meu óculos, eu vou falar um negócio muito sério para vocês como pastor. Tem gente que vive anos da vida, anos, carregando mazelas, tristezas, por dificuldade de liberar perdão para as pessoas. É um parente que machucou lá atrás, é uma fala do pai, uma fala da mãe, uma fala de um irmão, uma fala de alguém da igreja que machuca você e você carrega aquilo anos. Aí deixa eu falar uma coisa para você, quando a tristeza não é curada, ela vira mágoa. Quando a mágoa não é curada, ela vira rancor. E aí isso traz o quê? Tristeza profunda, depressão, e você acha que tudo que vai acontecer daqui para frente vai ser igual ao que aconteceu lá atrás. Está errado. Você está carregando esse fardo de anos na sua vida porque você não liberou o perdão. Mas foi a pessoa que me ofendeu. Não importa. Libera perdão do mesmo jeito. Meu pai sempre falou uma coisa para mim, falou, filho, tem dois tipos de perdão, perdão unilateral e bilateral. Sabe o que é unilateral? É quando você vai pedir perdão, a pessoa pede perdão para você. Unilateral, uma pessoa errou, você vai lá, eu errei, só que me perdoa, você me perdoa? Perdoa, amém, segue. E o bilateral, sabe o que acontece? É quando é ao contrário, são duas questões, duas pessoas. Só que, digamos assim, a Ana, errei seu nome? Acertei, não acertei? Então, a Ana, eu falei, a Ana, ela errei o nome? A Ana me ofendeu. Ela falou, Joe, você é calvo. Não, Fudido. Ela falou uma mentira, eu não sou. E aí ela me ofendeu e ela não pediu perdão para mim, mas eu, a parte ofendida, chego para ela e falo assim, Ana, me perdoa. Mas eu não sou a parte ofendida. Mas você é crente. Então você pede perdão para que aquilo seja desfeito de uma vez por todas. Se ela decide continuar com aquela mazela, o problema é dela. Mas você, como cristão, pediu perdão e esse peso no seu coração foi liberto de vez. Gente, o que eu atendo de filho que o pai ofendeu porque às vezes estava caído nas drogas ou no alcoolismo, e aí o pai faz um algazarra na casa, e aí o que acontece? O filho fica triste, fica magoado com aquilo, cresce com aquele problema, e aí, eu não consigo perdoar meu pai, não consigo perdoar meu pai. Aí eu falo para ele assim, sabe o que você tem que fazer para se livrar de vez, se libertar de vez dessa situação, desse rancor que você tem? Vai pedir perdão para o seu pai, e fala assim, meu Deus do céu, o cara além de destruir minha casa, a vida, quer que eu peça perdão? Vai e pede
vocês que querem ser líderes, vocês que são líderes, se é uma coisa que você vai ter que aprender a fazer dia após dia, isso. Pedir perdão quando o negócio não tem nada a ver com você. Eu já fiz isso umas 70.000 vezes. A Jaque, então, já fez umas 1 bilhão de vezes. Mas se é para caminhar em Cristo, se é para caminhar perdoando, se é para caminhar debaixo da graça de Deus, vamos perdoar. Libera perdão, caminha e segue. Você acha que, mas eu não senti, não tem que sentir nada. Você não vai sentir perdão, você vai decidir firmemente perdoar o seu irmão. Para que você possa fazer o quê? Caminhar. Tem gente que fica anos da vida patinando nas mesmas situações de família, de vida, de amizades, de igreja principalmente, porque não liberou perdão, não decidiu perdoar. Porque está esperando sentir no momento propício eu vou perdoar. Está errado. Então, se você acha que perdão é simplesmente eu peço perdão, você me pede perdão em vida que segue, não é dessa forma. Você está vendo que o negócio é um pouco mais embaixo. Não vai ficar assustado, não. A reconciliação vem antes da adoração. Deus não recebe oferta com o coração fechado. Sabe o que quer dizer isso? Deus não vai receber sua adoração se você tiver com treta com seu irmão. Está brigado, está com rancor, está tudo errado. Aí você vai lá no culto de domingo, como o Zaqueu. Deus não vai receber sua adoração. Marido brigou com a esposa, não houve reconciliação, Deus não está recebendo sua oração. Esposa brigou com o marido, arranjou uma areia dentro de casa, seja você ou seja ele, depois vem aqui no culto de domingo se reconciliar e vem adorar, Deus não está recebendo. Deus fala para mim, vai primeiro se acertar, depois você vem aqui me adorar. Você tem que primeiro se acertar com seu irmão, tem que primeiro se acertar com sua família, primeiro se acertar com seu cônjuge, primeiro se acertar com seu pai, com a sua mãe, depois você vem aqui me adorar. Senão tchau para a sua adoração. Não sou eu que estou dizendo a Bíblia. Vai se acertar primeiro, vai reconciliar primeiro com a sua família, vai reconciliar primeiro com o seu irmão, depois você vem ter adoração, vem render adoração ao Senhor. E sabe o que é o mais incrível quando a gente lê esse texto? Capítulo 5, versículo 23, lá na partezinha B do versículo, diz assim: vá e reconcilie-se. Olha bem, isso é uma ordem. Qual que é a ordem aqui, Enem? Qual que é a ordem, Enem? Qual que é a ordem aqui? Se você lembrar que alguém tem algo contra você, vai e reconcilie-se. Qual que é a ordem? Fala com convicção, em nome de Jesus. Vá. Vá. Não é outra pessoa, é você. Vá e reconcilie-se. Então a atitude do perdão, ela tem de vir de quem? Da gente, nossa. Vá e reconcilie-se. A iniciativa é nossa. Jesus que está mandando, vai você. Se não houve da parte do seu irmão, vai você pedir perdão. Vai você ajeitar essa situação. Não fique esperando o outro fazer isso, não. Não fique esperando a benevolência, a sabedoria da outra pessoa. De falar, não, eu acho que eu ofendi essa pessoa, vou lá. Não, vá e reconcilie-se. Vai você. Chega para o seu irmão, puxa ele de canto, fala, meu querido, vamos alinhar isso aqui. Porque se o nosso coração não estiver alinhado, o meu e o seu, Deus não recebe nossa adoração. A gente vai ficar nesse impasse aqui até quando? Vai ficar assim? Ou a gente vai resolver isso aqui e vai adorar a Deus junto? Isso é igreja. É assim que a igreja caminha. Gente, vocês sabem que toda vez que eu prego aqui,
Eu não faço distinção, que eu poderia pregar a mesma coisa no domingo, a mesma coisa para um jovem, a mesma coisa para vocês aqui. Eu não faço distinção. É a mesma palavra, é aquilo que Deus está falando. Então você é igreja, adolescente, mas você continua sendo igreja da mesma forma que os outros irmãos. Então a pancada não é só para gente que é adulto, não. A pancada é para você. Principalmente você que é adolescente, que é mais cabeção que a gente. Olha o tamanho da jaca do Felipe, gigantesca. Eu não vou falar do Marcelo. Rapaz. Vamos lá, segunda coisa. Quando alguém nos ofende, aí o negócio fica mais embaixo. Mateus 18, versículo 15. Vamos lá comigo. Diz assim: vá sós com ele, se ele o ouvir, você ganhou o seu irmão de volta. Vá diretamente, vá sós com o seu amigo fofocar. Está escrito isso? Vá sós com ele. Falei que o Felipe é um cabeção, ele não gostou. O que eu faço? Eu vou no Felipe. Vem cá, Felipe, vamos conversar. Vá sós com ele. Você não vai no fulano de tal, você não vai no outro fulano, você não vai no ciclano, você não vai para depois que causou uma situação absurda. Você fala assim: agora eu vou conversar. Ah, nossa, que crente, hein? Que bênção. Vá diretamente à pessoa. Para de fofoca. Para. Vai na pessoa e fala o que você tem que falar. Isso é uma das coisas que a gente aprende muito com o pastor Kelso. O pastor Kelso, às vezes a gente fala algumas coisas para ele e fala assim: pastor, estou tendo uma situação com tal pessoa. Aí ele fala assim: ah é? Você já falou para ela? Olha o pastor está comentando. Você tem que falar para ela. Eu aprendo muito com o meu pastor. Eu estou pregando para vocês, estou pregando para mim. Você já falou para ela isso? Não, pastor, ainda não, agora acho que vou. Então, é um mandamento. Ele, como meu pastor, está me ensinando a cumprir o mandamento. Vá diretamente à pessoa. Nada de fofoca. Nada de comentar tal coisa. Não. Vamos alinhar isso aqui. Segunda coisa, isso é difícil. Põe a mão no seu coração e diga assim: Senhor, me ajuda no que o Joe vai falar agora. Amém. Converse com amor, não com ataque. Gente, isso é uma das coisas que Deus mais trabalha na minha vida, é isso. Conversar com amor. Vem a informação. Às vezes chega a informação para você, você fala assim: não pode ser. Pai amado Jesus Cristo, não pode ser. Não pode ser que essa pessoa falou uma coisa dessa. Quantas vezes já recebeu uma informação assim? Chega a informação e você fala: adeus. Aconteceu com você? Já aconteceu comigo algumas vezes. Eu digo a você que se não aconteceu, vai acontecer um dia. E aí você tem que ponderar isso e falar assim: Senhor, eu preciso conversar em amor com essa pessoa. Gente, já que está indo, sabe por quê? Porque ela conversa em amor comigo. E às vezes eu não sou tão paciente. Nosso casamento, gente, assim 80% sou eu que ela, e os outros 20% é ela. É verdade. Então, os 80%, gente, é ela falando em amor comigo. Então, converse não com ataque. Eu pus isso que está escrito aqui, converse com amor, não com ataque. Se você é uma pessoa explosiva, sanguínea, que fala, né? Nossa,
pelo que eu conheço aqui, 80% dessa sala é sanguínea. Ou seja, é um pavio curto. O negócio veio. Samuel é os 20%. Samuel E a Jara? Estamos juntos, Samuel. 10, 20. Quando a informação vem para você, aí você respira, fala assim: Deus, me ajuda a conversar em amor. Tem que saber conversar em amor, sabe por quê? Porque está escrito aqui, ó, volta lá em cima, ó, volta lá em cima não, eu que volto aqui em cima, você volta na sua Bíblia, ó. Peraí. Aqui eu tenho que puxar aqui. Peraí, estou confuso. É pra voltar lá pra cima no céu? Ó, capítulo 18, versículo 15, desculpa, é que eu estou passando aqui, aí volta lá em cima, era para mim, não para você. Capítulo 18, versículo 15 diz: se o seu irmão pecar contra você, vá a sós com ele e mostre-lhe o erro. Se ele o ouvir, o que acontece? Fala para mim em nome de Jesus. Você ganha ele. Se essa pessoa te ouvir, você ganha ele. Você quer ganhar aquela pessoa que pega no seu pé o tempo todo? Vou te mostrar como é que você deve ganhar essa pessoa, falando em amor. Não adianta você chegar, por mais razão que você tenha, você chegar e marretar essa pessoa na hora de corrigir ela. Sabe o que vai acontecer? Você vai perder essa pessoa, perder o respeito dela e vai criar uma situação mais difícil. Então, quando você for corrigir, quando você for pedir perdão, quando você for falar alguma coisa, fale em amor. Assim, se essa pessoa entender o que você está falando, você acontece o quê? Você ganha. E assim tem que ser. Vencer é restaurar, não provar razão. Ó, gente, isso é muito sério. Muito sério mesmo. Jesus mesmo, hein? Obrigado, viu? Liga não pros outros, viu? Liga não. Mas você tem que pedir permissão para quem fala que você Cara, sua água está sem sessão. Não. Ó, vencer é restaurar, não provar razão. Gente, guarda bem isso. Sabe quando uma situação ela é vencida? Quando há restauração. E nem sempre, para restaurar uma situação, você tem que sair com razão. Porque o mundo espiritual não gira em torno de razão, sabe por quê? Porque se Deus fosse ter razão, Ele tinha mandado todo mundo para o inferno, que a gente é tudo pecador. Deus tinha mandado queimar a gente tudo, e Ele ia ter total razão, não ia. Mas Ele não fez isso. Então, vencer é restaurar, não é ter razão. Por mais que você tenha razão, muitas vezes é necessário que você não tenha razão para restaurar a situação. É abrir mão. É falar assim, tá bom. Mas não é falar tá bom assim, ó. Beleza, tá? Faz o que você quiser. Não! É você olhar a situação de uma cosmovisão. Sabe o que é cosmovisão? É quando você olha a situação de cima e você vê a situação completa e fala assim, ó, se eu falar do jeito que eu quero aqui, ou ter razão, ou agir pela minha própria razão, o negócio não vai para frente. Então é melhor eu não ter razão e caminhar. E restaurar essa situação. A ponto de Deus transformar, como a Bíblia diz, a maldição em bênção. Guarda isso. Guarda isso, liderança. Vocês prestarem atenção em mim aqui. Vencer uma situação não é ter razão, é restaurá-la. Por mais difícil que seja, muitas vezes. Por mais
muitas vezes vocês tiverem razão na situação, é melhor restaurar a parada toda do que ter razão e o negócio se destruir. Eu não estou falando de heresia, essas coisas, estou falando de situações. Amém ou não? Amém. Então vencer é o que eu acabei de dizer? Vencer é? Não, vocês estão morrendo, não pode ser. Vencer é? Restaurar. Vocês aqui não falaram nada. Vencer é o que, Marcelo? Restaurar. Amém. Não, Não, Jesus. Jesus. Dele, certeza. São promessas. É que nem eu, hein? Eu perdoo vocês. Gente, se não, estou terminando, tá? Terceiro ponto, se não houver arrependimento, o negócio que é mais embaixo, Mateus capítulo 18, versículo 16, diz: leve consigo uma ou duas pessoas para mediar. Tentou acertar, não deu. Tentou pedir perdão, não rolou. Leva a Sofia, leva o Marcelo, leva a Miriam, leva o Samuel, leva eu, leva a Jaque, leva alguém para mostrar que você tentou, para ter testemunho e falar: ó, eu tentei aqui, ó, o irmão não quis. Então a gente ora para você, ora pela pessoa, você sai livre dessa situação, tá? Isso faz parte do processo do perdão. Você vê como o perdão na Bíblia não é só simplesmente eu perdoo, você perdoa e acabou. Tem várias, inúmeras situações em relação ao perdão. Tá? Vamos lá. Quarta coisa. Gente, a falta de perdão, olha só o que a falta de perdão produz. É a última coisa para a gente encerrar aqui. A falta de perdão produz amargura. Hebreus capítulo 12, versículo, não precisa abrir. Hebreus capítulo 12, versículo 15, depois você vê na sua Bíblia. Segunda coisa, peso emocional e físico. Tiago 5,16. Peso emocional. Tem coisa, gente, que os mais velhos carregam desde quando era criança, aconteceu, chega lá, né, no final da vida, vai perdoar no leito de morte. Quantas vezes já viu isso acontecer? Vai perdoar a pessoa, não falava com o pai, ou não falava com o filho, no leito de morte, aí perdoa. Peso emocional e físico. Terceira coisa, uma vida travada. Gente, você quer desenvolver o ministério? Todo mundo aqui tem chamado? Quem tem chamado, levanta a mão. Ah, bom. Tem chamado aí no fundo? Ó Jesus. Gente, você quer desenvolver o seu chamado no Senhor? Destrava a sua vida perdoando. A vida fica travada, você não caminha. Fica aquela mágoa no coração. A gente ensina desde criança na escola bíblica, coraçãozinho sujo, né? Preto, tem que limpar, o sabãozinho de Jesus lá. E aí você cresce cantando isso, mas está guardando mágoa a vida inteira. Você está cantando aquilo e está do jeito que a música fala, não está. Quarta coisa, brecha para o inimigo. Gente, guarda uma coisa na cabeça. Ó, coisa não resolvida, o inimigo vai jogando coisas na sua mente, vai assim, ó, um grão de arroz vai virando o tamanho desse negócio aqui, ó, dentro de você. O irmão falou oi para mim hoje. O João passou direto hoje. Eu em Nárnia. Viram pela misericórdia de Deus. Passei para o irmão, não falei oi. Ai, não gosto de mim. Ai, nossa, não sei o que. Era só mais de você. Desculpa, eu estava desfalecendo, passando mal. E aí, quando você vê, a pessoa acha que eu odeio a pessoa. Gente, eu vou falar um negócio para você. Para de dar brecha para o inimigo. Às vezes, ó, gente, eu atendo muita gente. O negócio que fala assim: você conversou com a pessoa? Não, porque essa pessoa não gosta de mim, ela não fala comigo, ela não. Você conversou com ela? Você falou? Não falei. E de onde você tirou todas essas conclusões? O inimigo revelou, né? O inimigo revelou para você isso, né? Isso é brecha para o inimigo. Coisa pequena virando grande. Para com isso.
2 Coríntios capítulo 2, versículo 10 e 11 fala sobre isso, depois você confere lá. Quinta coisa, distanciamento do perdão de Deus. Gente, quando a gente não se acerta com os nossos irmãos, isso vai trazendo um fardo para nós a um ponto de que a gente começa a achar que o próprio Deus não nos ama. Quantas vezes isso já aconteceu? Quantos questionamentos a gente já fez assim, mas Deus, será que o Senhor me ama de verdade? Só mancada aqui em cima. Só tem gente falando mal. Só aquele irmão lá fez tal coisa. Quantas vezes distanciamento? Depois você confere lá Mateus 18, versículo 21 até o 35. E para concluir, Romanos capítulo 12, versículo 18, diz assim: façam todo o possível para viver em paz com todos. Gente, a minha mãe, olha como é importante, principalmente os meninos que estão aqui, pai de adolescente, jovem. Ó, parece que o adolescente não está ouvindo você, só parece, mas ele está. Eu sei que quando você fala, ele fala assim: não, é bom. Ah, então não chega, nossa, tá bom. A gente sabe, eu sei, eu era assim também. Gente, se eu sou difícil hoje, você imagina eu na adolescência. Meu pai bravo, meu pai estava nem lá, tocado mesmo. Tá certo, senão não alinhava. Mesmo assim, que deu umas desviadas lá e Deus pegou de jeito. Mas ó, minha mãe, ela sempre falava para mim. Ela falou assim: ó, Jonas, o que depender de vós, tenha paz com todos. Ai, não quero ter paz com ninguém não, quero sair no braço de todo mundo. Minha mãe: Jonas, não. Quantos conselhos do meu pai e da minha mãe, todos, assim, não teve um que eu falei: ó, isso aqui não serve. Todos tiveram sentido para mim quando eu fiquei mais velho. E eu lembrei de todos, até aqueles que eu ficava fazendo assim: ai, tá bom, mãe, chega, ai, pai, tá bom. Todos, não pare de falar para o seu filho as escrituras, aquilo que ele deve fazer, aquilo que ele não deve fazer, de recitar as palavras do Senhor, da Bíblia para ele. Por mais que pareça que ele não está ouvindo, continue. Está sendo escrito no coração dele. Eu sei que cansa, tem hora que fala assim: não vou falar mais nada. Quantas vezes eu vi minha mãe falando assim? Eu não vou falar mais nada para você não. Aí dava 2 horas depois, ela: filho, a Bíblia diz. Não aguenta. A gente não aguenta. Pois é. Fala mais. Assim mesmo. Samuel do lado, assim. Sensacional, gente. Deus me dá paciência e sabedoria de Samuel, em nome de Jesus. Sábio demais. Um dia eu vou falar isso de público no domingão. Deus, gente, tem uma pessoa que é a paz em pessoa, é o Samuel. Ele ensina demais. Depois de Jó, Samuel. Nossa! Eu poderia substituir Jó tranquilamente ali, ó. Suave. Ai, Jesus. Gente, então façam todo o possível para viver em paz com todos. É um mandamento bíblico, Romanos capítulo 12, versículo 18. Se depender de vós, se depender de você, paz com todo mundo. Mantenha paz com todos. É melhor algo restaurado do que a razão. As palavras, gente, as palavras dos meus pais ecoam no meu coração até hoje. Isso serve para você, adolescente, que muitas vezes fala assim: ai, pai, para, mãe, de falar, chega, deixa eu falar. Deixa eles falarem. Você tem que ouvir. Tem que ouvir seu pai, tem que ouvir sua mãe. Você tem 17 anos, você faz xixi na cama ainda. Você tem que ouvir seu pai e sua mãe. Você tem que tomar pancada mesmo. Tem que ficar de castigo, tem que ficar bravo. Se você não ficar bravo, tem alguma coisa errada. Você tem que ficar bravo mesmo. Você está ficando bravo com seu pai e sua mãe pegando seu pé? É ótimo, é isso aí. Estranho seria se você não ficasse bravo. Estranho seria se você ficasse: nossa,
preparando você para a vida. E mesmo eles te preparando, dia após dia, você ainda vai dar umas cabeçadas na vida. Quem dera os jovens e adolescentes, que onde eu convivo muito mais do que vocês no dia a dia, tivessem a orientação de pais e de mães iguais a de vocês. Iguais a de vocês. A dicção está como hoje? Quem dera. Convivo com jovens e adolescentes que o pai e a mãe. Esses dias eu estava na escola, dentro de uma sala ali, e aí eu estava terminando de fazer algumas coisas, a sala estava vazia, eu estava no computador, mexendo em algumas coisas, terminando algumas coisas, veio uma menina em depressão, o coordenador chegou e falou assim: Joe, conversa com ela, tem depressão e tal, só você vai conseguir conversar com ela. Eu falei: tá bom, traz ela lá, a peça para mim, vou conversar. Cheguei lá, ela sentou, começamos a conversar, comecei a falar de Jesus para ela. Eu ando com aquelas biblinhas de Gideões, você viu aquela biblinha azul de Gideão? Tenho várias na minha mochila, para poder sair distribuindo para a galera que precisa. E aí eu falei: eu tenho um presente para você. Pá, tirei a biblinha de Gideão, dei para ela, ela pegou na bíblia de Gideão lá, e aí, pá, manifestou o demônio, no meio da sala de aula. Foi entortando todo aquele jeito, você sabe? Chamei minha coordenadora e falei: ó, demônio, tá? Estou expulsando. Pá, expulsei o demônio da vida dela, voltou, desfaleceu, no meio da sala lá, ficou lá assim, ó, desmaiada. Essa parte você corta que eu estou contando, por favor. Desmaiada lá no meio da sala. Mandei o demônio embora, fui embora. Aí, o que faz agora? Liga para a mãe dela, vem buscar. O demônio saiu, mas a menina estava tomada tanto tempo que desfaleceu aqui. Liga para o pai dela. A minha coordenadora desesperada. Falei: liga para a mãe dela. Fui ligar para o SAMU, falei: esquece o SAMU. Liga para a mãe. Mãe que levar para casa, vai acordar amanhã. Aí, liga para a mãe nada. Liga para o pai, a mãe nada. Aí encontrou a mãe, põe na van. Mas a senhora pode, não dá, eu estou no Itatinga. Nem vou te falar onde que ela estava. Ela estava num prostíbulo em Campinas. Esse é o tipo de adolescente, de pai e de mãe, que eu atendo todo dia. Esse é o meu público principal, todo dia. Aqui dentro da igreja, uma ponta daquilo que Deus me chamou, uma ponta da minha profissão, em Cristo. Eu pego pesado muitas vezes com vocês, porque eu sei que é um jovem, um adolescente, que não tem uma família estruturada, que queria muito ter um pai e uma mãe para pegar no pé e falar: lê a Bíblia, ó, as palavras do Senhor dizem isso. Então, quando seu pai e sua mãe pegar no seu pé, ficar bravo com você, falar: vai ler a Bíblia, vai orar. Meu pai e minha mãe falavam isso muito para mim. Vai ler a Bíblia, Jonatas, vai orar. Você tem que orar, é por isso você não está sabendo como você deve agir. Quando os seus pais fizerem isso, dê graças a Deus. Olhe para os céus e fale assim: Deus, obrigado. Obrigado porque eu tenho um vô pastor. Obrigado por ter uma mãe líder de adolescentes. Obrigado porque meu pai toca bateria, é do louvor, ele prega, ele evangeliza, ministra, ele... 360 completo, cara, vai tudo, velho. Apóstolo Marcelo. Agradece a Deus. Então, deixa Jesus transformar a sua vida, que quando você for velho, igual Samuel, você vai ver que foi bênção demais. Para você, quem vai fazer Enem amanhã? Aqui. 1, 2, né? Amém. Vamos orar por vocês também. Vocês vão passar na melhor universidade do planeta. E ó, posso fazer um parênteses aqui? Eu já terminei, seria a pregação. 1 Augusto. Busque paz, escolha amar e decida perdoar. Guarda isso no seu coração. Se você passar numa universidade pública, eu falei isso
para o meu terceiro ano, onde eu sou paraninfo. Paraninfo, para quem não sabe, o terceiro escolhe você para ser o representante da sala. E, consequentemente, você vira conselheiro da sala também. Né? Isso. E aí eu falei com o meu terceiro, eu dei a última aula, porque esse mês todo tem tanto evento na escola, eu dei minha última aula e falei assim, meninos, deixa eu falar um negócio para vocês. Eu sei que a maioria, majoritariamente ali na sala de aula, eles são cristãos. E aí eu falei para eles assim, eu falei, olha, provavelmente muitos aqui vão passar na Universidade Federal, aqui no terceiro ano é magnífico, eles são muito bons. O professor de história deles é sensacional. Uma já passou na FUNESP, sei lá, dessas aí que eu não lembro. Tem tanto, Unesp, isso. Uma já passou lá. Gabaritou a história. De nada. Então, e eu estava falando com eles, falei, olha, quando vocês passarem numa universidade pública ou a particular, não deixem de lado os seus princípios. Guardem isso. Uma das coisas mais difíceis que tem é você entrar na faculdade e manter os seus princípios. Dependendo do seu curso, mais difícil é isso. Se for de área de humanas, nossa, de exatas é um pouco menos. Mas as influências dos amigos e tudo mais, não deixe de lado os seus princípios. Olha para mim aqui. Não deixe de lado os seus princípios. Vocês cresceram e amadureceram nisso aqui. Mantenham a vida nisso aqui. Não vai na onda da galera. É você que tem que evangelizar lá dentro. Vai que nem eu, enfio um monte de biblinha de Gideões dentro da mochila e vai. Vai pregar o evangelho. Mas, gente, quantos... A gente tem uma amiga nossa, né, bem, que entrou na faculdade pública. Ela era uma bênção. Cresceu com a gente adolescente. Entrou na universidade pública, descabeçou total, virou homossexual, casou com uma outra mulher. A menina com a gente na adolescência. Por quê? Porque a universidade foi falando, ela foi entendendo aquilo como verdade. Mudou. A vida toda detonada hoje. Então, quando você entrar na universidade, olha, já procura um grupo de evangelismo. De um grupo cristão. Não tem, abre um então. Abre um lá. Já toca violão, já canta. Nasceu, ótimo. Abriu a boca, você fala, aí ó, pronto, você está ótimo, estava falando do evangelho. Então, mantenham firme nisso. Quando passar na universidade, de uma crente, e se eu ver que você está na universidade, está virando a casaca, eu vou lá nas universidades. Vou chegar e falar, viu, Miriam, pintou o cabelo de verde. Eu vou com a genebra, que é mais grossa, jogo da porta e eu jogo você. Você não escapa não. Você com esse cabelinho aí de Justin Bieber. Você que não continue bonitinho do jeito que você está assim, rapaz, eu pego você lá na universidade. Tá pregando evangelho? Então tá bom. Tá ligado, né? Tá ligado, né, Mateus? Então tá bom. Toda vez eu venho aqui e saio dando pancada a todo mundo. Mas é por amor, é porque eu amo vocês, viu? A gente perdoa. Tamo junto, não tamo? Sobreviveram a mais um sermão? Sim. Marcelo, tudo bem? Continua me amando? Sim. Glória a Deus, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, pela tua presença sobre nós. Senhor Jesus, ajuda-nos, Pai, a perdoar os nossos irmãos, ajuda-nos a restaurar, a reconciliar as nossas vidas, a alinhar a nossa vida contigo, ao teu coração, aos nossos irmãos, para que possamos cada vez mais ser cheios do teu Espírito e caminhar em liberdade, em amor, dia após dia. Ajuda a gente, Jesus, nós precisamos. Não há nada mais importante do que a tua presença, não há nada mais importante do que o teu perdão, não há nada mais importante do que os teus ensinamentos. O Senhor é o alfa, o ômega, o início e o fim. A ti, Senhor Jesus, toda honra, toda glória, para todos sempre. Amém. Amém.